Bom, hoje nós temos um tema aqui que é de uma importância que é difícil até de ser dimensionada, né? E essa importância está dada pelas consequências que pode ter a chamada PL das fake news, que alguns estão chamando de PL da censura, nós, por exemplo, outros estão chamando de PL da Globo, porque o maior patrocinador dessa PL é a Rede Globo, né? O maior interessado na PL é a Rede Globo. Para a gente ter uma ideia do efeito devastador que isso daí pode ter na vida, não apenas política, mas na vida social brasileira de um modo geral, basta ver que um número enorme de pessoas de esquerda, não de direita, de esquerda, que atuam na internet estão condenando a PL. Vocês podem ver uma matéria no site do Brasil 247 que mostra as declarações dos de várias personalidades que têm canais no YouTube ou que atuam na internet e, portanto, utilizam as redes sociais. O YouTube, ele mesmo é uma rede social, protestando contra a medida, falando que isso daí pode levar à completa liquidação de todas esses órgãos aí da imprensa de esquerda ou da imprensa dita progressista, né? Quer dizer, nessa altura dos acontecimentos já não se trata mais da opinião do PCO, né, da minha opinião, da opinião das pessoas que sempre concordaram conosco em combater a censura e defender a liberdade de expressão, né? Enquanto foi um debate relativamente vago, né, o debate da liberdade de expressão, muita gente se deu ao luxo de apoiar os desmandos do senhor ministro do STF, Alexandre de Moraes. Muito debate foi feito com ideias muito estranhas de que a censura é um elemento essencial para a vitória da classe trabalhadora brasileira contra a burguesia, né? Isso quando, obviamente, a censura é exercida pela própria burguesia. Então ficou muito difícil de entender por que é que a burguesia dotada de uma arma como a censura iria ser combatida por essa censura. Mas, enfim, era um debate em grande medida acadêmico, com exceção de alguns efeitos bastante negativos para a esquerda, como aconteceu no banimento na suspensão dos canais do PCO de todas as redes sociais, né, nas vésperas da eleição, e que procurou silenciar o nosso partido. Mesmo esse fato não comoveu a maioria das pessoas que usavam o argumento oportunista de que tudo bem, né, o PCO não deveria ser banido, porém não é o momento de combater. Quer dizer, a gente deveria aceitar calado isso daí em prol de um objetivo que seria superior à liberdade de expressão do PCO, que seria a luta contra o bolsonarismo. Agora não, né? O debate mudou de figura. Nós não estamos discutindo uma questão acadêmica, nós estamos discutindo uma modificação, né, na estrutura legal do país em relação à internet, que pode atingir milhares e dezenas de milhares de pessoas que atuam na internet no Brasil inteiro. Mais do que atingir essas pessoas, poderá atingir todo o debate político que é feito na internet. Um debate que é um debate democrático, né, onde várias visões se confrontam, onde um número muito grande de pessoas com opiniões muito diferentes, né, tem a oportunidade de conseguir aí um público, né, coisa que era impensável 20 anos atrás, né? Eu acho que 20 anos atrás, você
Você podia publicar um jornal. Era o máximo que você podia fazer. E você teria que tratar de distribuir esse jornal você mesmo, porque você não teria capital em geral, né? Estamos falando de pessoas sem grande capital, para proceder a uma distribuição massiva desse jornal por todo o país. Quem tinha a possibilidade de se comunicar de uma maneira muito ampla eram os grandes órgãos da imprensa capitalista que têm o dinheiro para isso, que falavam, que tem esse feudo, né, esse sistema feudal de concessão de redes de televisão. Né? Meia dúzia de pessoas que são donos, ninguém sabe porquê, ninguém nunca explicou isso daí, a legitimidade de uma família ter um canal como a Globo, por exemplo, que acabou, né, criando um império que detém quase 50% do público brasileiro. Nessa época, você falava, mas na maioria dos casos você simplesmente não era ouvido ou era muito pouco ouvido. Isso daí, logicamente, né, aqui é preciso fazer um pequeno parênteses, isso aí não impedia a luta política. Né, tanto que a ditadura acabou caindo, né, acabou sendo desmantelada aí, mesmo com o conjunto dos órgãos de imprensa, da grande imprensa, apoiando a ditadura o tempo todo. No entanto, né, o fato é que você não tinha a possibilidade. Com o surgimento das redes sociais, da internet primeiro, e das redes sociais depois, vários setores conseguiram público. Aparece uma pessoa, ela começa a discutir política, o pessoal se interessa pelo que ela fala, se inscreve no canal, financia aquela atividade, né, dá dinheiro para aquela pessoa, para ela ter aquela atividade de debate político, de notícia, de informação, de entrevista, seja lá do que for. E isso daí abriu o caminho para um número muito grande de pessoas que dão a sua opinião na internet hoje em dia. Né? A opinião do público brasileiro não é formada mais exclusivamente pelos grandes jornais da burguesia. Você pode simplesmente não ler esses jornais hoje em dia, se você quiser. Né? Você pode acompanhar órgãos da imprensa de direita ou de esquerda, né, que vão dar suas notícias e a sua opinião política, independentemente das grandes redes de comunicação. Muita gente está sendo levada a acreditar que quem se beneficia com essa liberdade da comunicação, com essa democracia da comunicação, a gente poderia dizer, é a direita. Isso é falso. Quem começou a se utilizar desse meio foi, ao contrário, a esquerda. Ninguém lembra, mas na época em que começou a se preparar o golpe contra a Dilma, surgiram vários blogs, né? Ainda não era bem a época do YouTube, mas surgiram vários blogs que falavam que se divulgavam suas notícias nas redes sociais, e a burguesia, naquele momento, apelidou esses blogs de blogs sujos. Né? Era gente do PT, de outros grupos de esquerda, nós mesmos tínhamos o nosso meio de comunicação, e outros órgãos. A burguesia começou uma campanha contra esses órgãos da esquerda, falando que era um blog sujo, porque eles combatiam a campanha altamente mentirosa, recheada de falsificações, de calúnias monstruosas contra o PT. Então, os jornais, as televisões falavam sistematicamente dos blogs sujos, indicando que eles gostariam de suprimir tudo isso daí, porque eles gostam mesmo de falar sozinhos. Né? O negócio deles é falar sozinhos, sem contestação nenhuma. Né? Então, vejam bem, a coisa não começou com a direita. Quando a direita começou a utilizar isso daí, a direita,
uma direita próxima do bolsonarismo e outra direita abertamente bolsonarista, aí começou a campanha de que era preciso amordaçar a internet. Né? E essa campanha foi usada porque ela podia contar com uma arma poderosa que ela não contava antes, que era o apoio da esquerda à política de censura. A hora que eles começaram a hora que eles tiraram do baú o bicho-papão do bolsonarismo, do fascismo, e sabe-se lá mais Deus o que eles usam para assustar as pessoas de coração fraco, aí começou a campanha de que seria necessário podar a liberdade de expressão na internet. Ao mesmo tempo, já isso também é antigo, foi crescendo a ideia de que para defender o direito das mulheres, para defender o direito das minorias raciais ou maiorias raciais, como os negros, para defender o direito da população LGBT, para defender o direito do índio, para defender o direito do cadeirante, para defender o direito do gordo, para defender o direito do magro, para defender o direito do velho, para defender o direito de sabe-se lá, mas quanta gente que é pisoteada na sociedade, a censura era um instrumento fundamental. Tá? Então, aí, né, a campanha identitária, financiada pelas ONGs imperialistas, deu o arremate final na coisa. Então, você tem que calar o fascismo e você tem que calar todo mundo que não fale a linguagem do identitarismo. Se você, por exemplo, não aceitar, né, o que é uma coisa que poderia acontecer, que uma pessoa, né, do sexo masculino que diz que é uma mulher, você não aceitar que ele é uma mulher, por exemplo, isso aí já é um crime, né, hoje em dia. Foi instituído como crime. Você não pode nem duvidar, é como um dogma, né, desses dogmas que tem a Igreja Católica. Você tem que dizer amém, mesmo que você olhe e fale assim, eu não acredito que essa pessoa seja uma mulher. Mesmo que você pensar assim seria um crime. Né? Falar, sei lá, por exemplo, como está acontecendo, exatamente uma metáfora que serviria bem para essa situação. Né? O céu está cheio de nuvens negras, pode ser um discurso de ódio. Né? E assim por diante. Então, essa campanha foi crescendo, e ela só chegou nesse ponto de aprovar uma lei porque a esquerda apoiou essa campanha. Então vamos voltar nesse tema aqui. Bom, qual é o problema que está colocado com essa PL? O problema da PL é o seguinte. O miolo da questão é que as plataformas das redes sociais elas vão ser responsabilizadas pelo que for postado na plataforma deles, como se eles mesmos tivessem postado. Então, por exemplo, se uma pessoa falar uma coisa que pode ser considerada, porque pode ser considerada crime. Eu digo considerada pelo seguinte, porque no Brasil hoje ninguém mais sabe o que é crime e o que não é crime. Você pode ser preso, multado e etc., por qualquer coisa, que você não sabe, você nem tem ideia de que seria crime. Né? Nós vimos, por exemplo, o deputado bolsonarista Nicolas Ferreira foi multado em R$80 mil porque ele, numa discussão com um travesti, chamou o cidadão ou a cidadã de ele. Então, por exemplo, eu nunca, né, na minha vida, consegui imaginar que você chamar uma pessoa de ele ou de ela pudesse ser crime. No entanto, ele teve que pagar R$80 mil. Nós mesmos temos processos absurdos aí por coisas que foram ditas na nossa imprensa. Então, ninguém sabe qual é o crime. Só que, se você cometer um desses crimes misteriosos, né, que vai depender muito da subjetividade do juiz que estiver julgando a coisa, como
no caso do Nicolas Ferreira. Não há no Código Penal uma coisa que diga assim, se você chamar ela de ele, é crime. Para mim, isso daí era uma coisa normal, que se eu sair na rua e chamar, sei lá, um homem de ela, até a pessoa pode ficar ofendida, mas crime não seria, né? Como essas coisas estão acontecendo, já ninguém mais sabe qual é o crime. Né? Isso daí é um elemento muito importante, porque se você cometer um deslize, vamos supor, eu aqui que estou discutindo a coisa, se eu afirmar, né, que ele não é ela, é ele, e eu for processado, a rede social é solidária com esse processo. Quer dizer, ela também é processada, ela é conivente com o processo, com o suposto crime. E isso daí fica muito pior no caso em que aquilo que for dito na internet estiver sendo impulsionado. Quer dizer, se você pagar a rede social para divulgar o seu programa, vamos supor, e nesse programa tivesse cometido um desses crimes misteriosos, as redes sociais vão também sofrer a punição desse negócio. Como isso daí é uma caixa preta, ninguém sabe nada do que pode acontecer, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, porque se você soubesse, é tranquilo, né? Por exemplo, se alguém falar assim, não, uma discussão sobre um problema não é crime, mas não é assim. Você pode estar discutindo e alguém falar isso aí é crime. Então, isso pode levar as redes sociais a retirar, né, a capacidade das pessoas de arrecadar dinheiro na internet quase que completamente. Para que ele vai correr o risco de levar um processo milionário por uma coisa que outra pessoa falou? Se a pessoa é um risco de processo, melhor coisa para fazer, o que é? Impedir a pessoa de arrecadar dinheiro na internet. Porque isso é um agravante da coisa. É impedir a pessoa de divulgar aquilo na internet. Você pode divulgar aí, sei lá, um sabonete que você queira vender. Agora, divulgar um debate político, você não vai poder porque vai ser uma coisa perigosa. Tá? É por isso que os blogueiros de esquerda e progressista, todos eles estão numa chiadeira enorme. Está havendo uma reunião com Orlando Silva, que é o relator dessa monstruosidade jurídica. Eu não sei também se eu posso falar que é uma monstruosidade jurídica, porque nós falamos que precisava fazer uma alteração, né, no regime político brasileiro, eliminando o STF, e isso daí foi transformado em crime. Eu fui inclusive, interrogado pela Polícia Federal por ter dito isso. Tive que explicar para o cidadão que é uma proposta que o partido sempre teve, que não deve haver STF. Tá? No entanto, não sei se é crime também, porque até agora, esse processo, ninguém sabe o que aconteceu com ele. As redes foram devolvidas, não sei se a gente é culpado ou inocente, ou se a gente é meio culpado, meio inocente, não sei de nada, ninguém sabe de nada. Né? A gente vive no escuro. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é bem provável que as empresas de tipo Google, que é dona do YouTube, e que tem o sistema de busca do Google, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o TikTok, acabem proibindo todas as pessoas suspeitas de colocarem as suas coisas na internet. E a própria plataforma vai se transformar num instrumento de censura generalizada. Porque a partir da aprovação da lei, ela tem a obrigação de tirar qualquer conteúdo. Como o conteúdo realmente criminoso é vago, ela vai acabar tirando muito mais coisa do que você imagina. Então, isso daí pode levar, né? Vamos ver como é que vai ficar a lei, porque há muita pressão e há muita discussão, e é importante que haja essa pressão, mas no atual estágio de formulação da lei, o que acontece é que isso daí poderia facilmente levar à liquidação de praticamente toda a rede de comunicação da esquerda progressista.
Então, quer dizer, é uma coisa extremamente grave. Bom, uma segunda coisa que é uma verdadeira loucura jurídica é o seguinte: você vai ser punido sem direito de defesa. A lei não estabelece nenhum tipo de recurso contra isso. A punição vai ter um caráter subjetivo e pronto. Você pode escrever uma carta lá para o Twitter ou para o Google e eles te respondem, mas direito de defesa real você não vai ter. Por quê? Porque você vai ser censurado, mas você não pode ir aos tribunais para se defender da acusação. Você vai ser eliminado aí, vai ser tolhido, vai ser amordaçado com base na mera suspeita de que você pode estar cometendo alguma coisa ilícita. Uma coisa que existe na legislação é o seguinte: você fala que o fulano roubou, né? Aí você vai no tribunal e fulano te processa. Aí você tem o direito de se defender nesse tribunal. É uma coisa mais normal. É ruim porque é um tribunal de censura igual, mas pelo menos você tem o direito de contratar um advogado e se defender ali. Nesse caso aqui, você não tem a menor possibilidade de defesa. É o reino da arbitrariedade total. Quer dizer, ao invés, né, de aprovar uma lei que obriguem as redes sociais a não censurar as pessoas, a não facilitar a vida de A e dificultar a vida de B, eles aprovam uma lei para dificultar a vida de várias pessoas. Quer dizer, é uma coisa monstruosa essa lei. Né? Por isso que nós chamamos dessa lei de AI-5 digital. Eu acho que é até pouco, né, chamar isso daí de AI-5 digital. O mais interessante da lei é o seguinte, né, que é onde um número muito grande de pessoas foi feita de trouxa pela burguesia. O pessoal começou a apoiar esse negócio porque era para combater os bolsonaristas, combater a propaganda bolsonarista. Só que a lei, primeiro, ela estabelece uma blindagem para empresas jornalísticas, que é outra coisa misteriosa também. Quem são as empresas jornalísticas? Nós, por exemplo, temos um jornal na internet. Nós seremos reconhecidos como empresa jornalista, basta você ter um registro, né, na associação comercial como empresa jornalística, você pode falar à vontade. Ninguém esclarece isso daí. Seria o normal, né? Se você tem o registro como empresa jornalística, bom, você é uma empresa jornalística e você tem a isenção. Mas não é isso que está sendo pensado. O que está sendo pensado é que a Globo, a Bandeirantes, a Jovem Pan, né, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, outros, são empresas jornalísticas. O resto é tudo vagabundo que merece ser punido. Está excluído do jornalismo. Jornalismo é só o grande capital. É a CNN, por exemplo. É a Globo. Né? Se você tem um blog e você é jornalista, você não é jornalismo. Ninguém sabe também o que é que vai acontecer aí. Bom, se você blindar as empresas jornalísticas, a primeira coisa que você está fazendo é dar uma total isenção aos maiores produtores de mentiras dentro do Brasil. Por exemplo, a CNN é uma empresa jornalística, isso aí não há dúvida nenhuma. A CNN acaba de publicar uma matéria, né, divulgou uma notícia de que o Brasil teria um contrato com a empresa Antonov da Ucrânia
de 50 bilhões de dólares e teria perdido esse contrato por causa das declarações do Lula. Isso daí, eles vão poder fazer à vontade. O governo pode processar, mas no âmbito da lei não vai acontecer nada. Eles estão blindados. A Globo, que é uma das maiores agências de mentira desse país, pode falar o que quiser à vontade. Se amanhã começar a campanha de calúnias contra o PT, como a gente já viu em 2016, 2015, 2014, eles vão poder fazer a calúnia impunemente. Eles estão fora, né, da punição da lei por fake news. Quer dizer, as maiores usinas de notícias falsas foram todas já inocentadas. Notícia falsa só se for de um pobre coitado aí que fala na internet, que tem um blog. Se vier uma empresa grande divulgando notícias absolutamente falsas, o que é muito comum de acontecer, a lei não cobra isso daí. Segundo lugar, né, isso também é aí que também é um dado que mostra como o pessoal foi feito de trouxa. A lei supostamente seria para combater o nazismo, o fascismo, o bolsonarismo e não sei quantos ismos. A lei vai combater isso daí? Não. Os deputados federais, os parlamentares, os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, estão isentos da lei. Então, por exemplo, Nicolas Ferreira, que foi usado como espantalho para aprovação da lei, vai falar o que ele quiser. E não vai acontecer nada. Não que a gente defenda que teria que acontecer, mas por que o privilégio, se todo mundo está sendo censurado? O bolsonarismo tem aí, no país inteiro, tem milhares de parlamentares. Basta que eles abram um blog, comecem a falar, coloquem na rede social e pronto. Eles falam o que eles quiserem. Então, o bolsonarismo não vai ser tocado nem de raspão pela lei. Já a esquerda sim, vai ser tocada. Porque na esquerda acontece o seguinte: na esquerda não são os parlamentares que fazem propaganda. Os parlamentares de esquerda são altamente ineficientes do ponto de vista da comunicação. São pessoas da área do jornalismo que fazem a discussão política. Esse pessoal vai ser afetado. Quer dizer, a esquerda, ao apoiar isso daí, está dando um tiro na própria cabeça. É um caso de insanidade política muito grande. Não vai adiantar nada com o bolsonarismo. Mesmo que eles colocassem na lei, né, que o bolsonarismo tem que ser proibido, isso aí também não vai deter o bolsonarismo. Existe no Brasil uma fantasia do pessoal de que a repressão é uma arma da qual você não consegue escapar. Basta você colocar na lei que está proibido alguma coisa, pronto, essa coisa vai deixar de existir. Isso é uma idiotice, pura e simples. Se fosse assim, a ditadura nunca teria acabado. Porque na ditadura tudo era proibido. Era proibido, não era só proibido falar, era proibido fazer manifestação, era proibido fazer greve, era proibido você transformar um sindicato da ditadura num sindicato de esquerda. Tudo isso era proibido. Isso aí não impediu nada. Agora, o bolsonarismo, ele é uma força no país poderosa. Ele tem bancadas parlamentares enormes, vários generais das Forças Armadas são bolsonaristas, órgãos de imprensa como a CNN, a Jovem Pan e outros fazem a propaganda do bolsonarismo. Então não vai acontecer absolutamente nada. A luta contra o bolsonarismo é uma farsa. Uma farsa que foi utilizada para induzir pessoas absolutamente sem noção do que está acontecendo no país a apoiar uma lei que muito provavelmente vai prejudicar terrivelmente a esquerda e que vai prejudicar muita gente que não tem nada a ver com o pacto, nem com esquerda, nem com direita. Fica todo mundo com a faca no pescoço, sem saber o que vai acontecer, e provavelmente vai acontecer que esses meios de comunicação todos vão acabar perdendo, né, a sua
fonte de renda e vão desaparecer. Porque os meios de comunicação de esquerda, assim como os de direita, dependem de dinheiro para existir. Se você cortar a fonte de financiamento, eles vão simplesmente deixar de existir. É isso que vai acontecer. Quer dizer, nós temos aqui uma situação muito grave. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão também sobre como nós chegamos nisso daqui. Quando começou o negócio da lei, a primeira lei, né, de censura que foi aprovada no Brasil é a lei do racismo. Começou da maneira mais inocente possível. Parecia o filme da Branca de Neve e os Sete Anões, que já não é tão inocente porque a Disney eliminou os anões e a Branca de Neve não é branca e assim por diante. Mas, enfim, vamos pensar em termos mais normais. Branca de Neve e os Sete Anões. Por que não proibir, né, que as pessoas falem coisas negativas da população negra? O que pode haver de melhor, de mais belo, de mais puro, de mais humano, o resgate dessa população, o resgate da sua dignidade, a elevação do ser humano, o respeito, plá, 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 pli, pli, pli. Nós, né, sem ligar para a impopularidade em determinados setores que essa lei causava, falamos, é uma lei de censura. E isso daí é o começo de uma coisa que vai se transformando numa coisa muito maior. Hoje em dia, da lei de racismo, você passou para a lei de homofobia, transfobia, misoginia, gordofobia, sei lá o que mais. Quer dizer, já quase tudo que você falar pode ser interpretado como um crime, de acordo com essa lei. E recentemente, no começo do ano, né, depois que a direita aprovou que a lei de racismo ela pode dar 5 anos de cadeia, e o Lula, não sei se sem noção do que está fazendo, etc. e tal, sancionou essa lei que foi aprovada pela direita, falar ficou uma coisa muito perigosa no Brasil. Pode dar 5 anos de cadeia. Aí alguém vai dizer, não, mas é falar coisas racistas. Não. Se você discutir um tema, também pode ser interpretado como um crime. Porque a realidade é a seguinte, quando você introduz o problema da censura, a tendência não é que ele seja contido. Ah, não, tudo bem, nós vamos censurar só esse pequenininho pedaço aqui. Não. Ele vai se espalhando e vai se transformando numa coisa geral. Por exemplo, eu vi essa semana que um humorista, ele elaborou um show que se chamava O Antipatriota. Foi proibido. Porque você ser antipatriota é racismo, é homofobia, é transfobia. Sei lá, seria no máximo patriotofobia, mas isso não, ninguém disse que está na lei. Por que foi proibido? Foi proibido porque abriram a porta e aí passa, né, a lei maior do funcionamento social é onde passa boi, passa boiada. Então já estão passando com a boiada. Daqui a pouco você não pode falar nada. Nadica de nada. Ah, mas não existe lei que proíba patriotofobia. Não existe, mas que no Brasil a coisa não funciona assim. Aqui quem decide é o juiz, é um ser humano de carne e osso. E não é um ser humano muito bom. Todo mundo viu, veja o Sérgio Moro. Esse é um juiz. Os juízes, na sua maioria, são como ele. Eles não são pessoas humanitárias, né? Eles não são pessoas democráticas em geral. Então, quer dizer, no final das contas, deram o poder do juiz de censurar todo mundo por qualquer coisa que ele imaginar que seja ruim. Porque, né,
a coisa se desenvolve dessa maneira, vai se desenvolvendo como uma censura cada vez mais ampla. Aí nós chegamos também, por esse motivo, nessa lei. A esquerda apoiou tudo isso. Até hoje tem gente que vem aqui, né? Eu vejo nas redes sociais, tem gente que vem falar que não é censura, que não sei o quê. Em relação a essa lei, eu notei que a gritaria diminuiu muito, porque tem muita gente contra a lei. Na hora que o cara é prejudicado, a realidade bate na cabeça dele. Ele vai ficar defendendo uma besteira quando ele está sendo diretamente prejudicado. E no meio da esquerda tem um monte de gente sendo prejudicada. Então diminuiu. Mas é muito comum a gente encontrar coisas maravilhosas, como essa aqui, que é uma resposta que eu recebi no Twitter, né, de um cidadão. Ele fala o seguinte, ele pôs a foto do Trotsky, coitado do Trotsky, né? Ele diz o seguinte, Rui Costa Pimenta, ao defender a liberdade de espalhar fake news, porque você veja só, não é liberdade de expressão. Eu não estou defendendo o direito da maioria das pessoas de falar o que eles pensam. Estou defendendo que as pessoas divulguem notícias falsas, né? Isso daqui em si já é uma notícia falsa, porque eu não estou defendendo que ninguém fale nenhuma notícia falsa. Eu acho que tem que ser combatida a notícia falsa. Só não acho que tem que ser combatida com censura. Revela uma compreensão equivocada do pensamento marxista sobre a relação entre liberdade e democracia. Para Marx, a verdadeira liberdade só pode ser alcançada dentro de uma sociedade socialista, que garante a igualdade econômica e política entre os membros. Nesse sentido, a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas deve ser exercida dentro dos limites da verdade e do respeito aos direitos dos outros. Não é lindo isso daqui? Defender a liberdade de espalhar fake news é, portanto, ir na contramão dos princípios marxistas e contribuir para a manutenção do sistema capitalista, que se utiliza da desinformação para perpetuar a dominação de classe. Então, quer dizer, a liberdade só pode existir se houver igualdade econômica. Então, consequência natural, vamos abandonar todo tipo de luta por qualquer liberdade, porque não é uma utopia, não é? Vamos nos submeter a todo tipo de ditadura. Por exemplo, a liberdade de você fazer uma greve só pode existir numa sociedade igualitária. Então não vamos fazer mais greve, não vamos defender que tenha greve. Está certo quem proíbe a greve, que são os juízes, né? Juízes que proíbem a greve. Proíbem todas. Quer dizer, é uma coisa de malucos, né? Por exemplo, a liberdade deve ser exercida dentro dos limites da verdade e do respeito aos outros. Qual é o limite da verdade? Onde é que está isso daí? Será que existe um lugar, né, no mundo sobrenatural onde você tem os limites da verdade? Quem vai estabelecer o limite da verdade? Com que critério você vai julgar o limite da verdade? Por exemplo, o raciocínio dele é totalmente falso e a interpretação dele do Marx é falsa. Então ele não poderia falar isso aqui também. Quer dizer, são umas coisas que o pessoal começa a pensar sob a pressão da burguesia que transformam a censura numa luta contra a dominação de classe. A censura vai ser exercida pela burguesia. O cara nem parou para pensar. Depois, né, o problema da liberdade de expressão não é um conceito de liberdade. O Marx não tinha, obviamente, esse conceito de liberdade que... Isso aqui não tem nada a ver com Marx, mas a liberdade de expressão é uma arma na luta contra o capitalismo, na luta contra o Estado capitalista. Isso é a liberdade de expressão.
Ah, mas então você defende que o cidadão possa mentir. Bom, veja, eu não defendo que o cidadão possa mentir. Mas se ele pode falar o que ele quiser, ele pode mentir também. O que eu vou fazer? Como é que eu vou impedir as pessoas de mentirem? Por exemplo, se eu quiser impedir a Rede Globo de mentir, o que eu faço? Não tem como. É uma coisa totalmente doida. O próprio Marx não falou nada, não falava coisas como essas aqui, nem nada parecido. O Marx falou o seguinte, que você proibir, você censurar, né? Você criar um mecanismo de censura, porque isso daí pode ser usado para o mal, que é um argumento antigo esse, não é novo. Isso é um argumento muito antigo dos regimes antidemocráticos. Né? E ele fala o seguinte, você exigir que sejam censuradas as os maus pensamentos, é a mesma coisa que cortar a mão porque ela pode cometer um crime. Quer dizer, é confundir o meio, né, com o ato. Você tem uma mão. Essa mão você pode usar para acariciar uma criança, mas você pode pegar uma faca e matar uma pessoa. Evidentemente que o problema não está no uso da mão. É uma coisa óbvia para qualquer pessoa normal. O problema está em outro âmbito. Né? Então, com coisas malucas como essa, o pessoal pavimentou o caminho para que pessoas que são totalmente inimigas de qualquer liberdade, como o senhor Alexandre de Moraes, né, impulsionem essa lei aí. Ele está procurando, inclusive, piorar a lei, né, o Alexandre de Moraes. Ele está fazendo um lobby para piorar a lei. É uma coisa de uma gravidade enorme. Isso aqui pode mudar radicalmente o cenário político brasileiro e não vai mudar para melhor. Vai mudar para pior. Né? A luta contra as fake news, todo mundo já deveria desconfiar, porque até pelo nome. Né? O cidadão fala, precisamos combater as fake news, então você deveria pensar o seguinte, fake news, quer dizer, não é uma coisa brasileira, porque um brasileiro não falaria assim, fake news. Falaria mentira, notícias falsas, alguma coisa. Então isso aí veio do estrangeiro. De que país veio isso daí? Dos Estados Unidos. Veio dos Estados Unidos, já era motivo para você ficar desconfiado que isso daí é uma coisa ruim. Quem que deu origem a essa campanha? O governo norte-americano. Pessoas como o Joe Biden. Quer dizer, não pode ser uma coisa boa. Se fosse boa, por que a pessoa está fazendo isso daí? Aí eles trouxeram essa monstruosidade para o Brasil e um monte de gente de esquerda começou a repetir isso daí. Eu, pessoalmente, né, acho que essas coisas não acontecem por acaso. Primeira vez que nós ouvimos falar das tais fake news foi na campanha eleitoral de 2018. Campanha eleitoral essa que já estava montada para o Bolsonaro ganhar. Lula foi colocado fora da eleição, né? E nós falamos desde o começo. O Lula vai ser colocado para fora da eleição e o Bolsonaro vai ganhar, a direita vai ganhar a eleição. Não sabíamos ainda que era o Bolsonaro. Aí, durante a eleição, né, eu tive um dia no 247, encontrei um dirigente do PT lá. E ele falou, a opinião dele era o seguinte, que o grande problema para o Haddad ser eleito eram as fake news. Aí eu escutei aquilo e falei, nossa, o pessoal do PT é difícil mesmo. Né? Quer dizer, tiraram o Lula da eleição, colocaram um cavalo pangaré, manco, que é o Haddad. E o Haddad vai perder a eleição por causa das fake news. Quer dizer, se não fosse as fake news, já estava ganha a eleição. Aí eu ouvi, na época, eu achei, bom, sei lá, mais uma besteira do PT, porque o PT é um partido, nesse sentido, folclórico. Eles imaginam um monte de coisa louca. Mas depois eu vi que o negócio começou a crescer. Minha opinião é que isso daí foi
não foi por acaso que os dirigentes do PT e várias pessoas começaram a falar de fake news. Há uma influência aí que vem de fora do Brasil. Né? Eu acho, inclusive, falei isso no 247 ontem, que é bem possível que o Brasil esteja sendo usado como laboratório para um teste piloto de aplicação de uma legislação altamente repressiva para conter não a direita, mas a esquerda brasileira, que é essa PL das fake news. Obviamente que não dá para provar nada disso, né? Mas não parece ser uma coisa que aconteceu espontaneamente, inocente. Da maneira como Rede Globo, STF, todo mundo pegou esse negócio, né? É evidentemente que é uma política do imperialismo. Sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. E é muito provável que isso seja parte de uma campanha, como foi a campanha para derrubar o governo do PT, para aprovar uma lei com essas características. Para procurar conter, né, a polarização política no Brasil. O que eu acho que é mais extraordinário aqui é entender por que a esquerda, PT, PSOL, PCdoB, apoia essa lei. Porque eles não têm nada a ganhar. Qual é o motivo? Porque a esquerda toda votou, né, na quinta-feira pelo regime de urgência para que fosse aprovada a lei. Votou com quase unanimidade, se não me engano. Ou com unanimidade. Por que a esquerda apoia isso daí? O que eles têm a ganhar? O que eles acham que vai acontecer? Isso, para mim, é uma coisa misteriosa. Acho que o pessoal é tão... Bom, uma parte aí, né? Os deputados do PSOL, a gente sabe que eles são financiados pelas ONGs imperialistas. Né? Dentro do PT, há elementos direitistas, que podem muito bem ter o mesmo tipo de procedimento desses deputados onguistas aí. Mas por que todo mundo apoia? Isso que é estranho. Quer dizer, o pessoal se convenceu de que eles precisam colocar a cabeça no cepo para que a burguesia corte. Convenceram os deputados do PT de que isso daí é uma coisa boa, embora ninguém saiba explicar por que é tão bom isso daí. Aí alguém vai dizer o seguinte, não, mas você está errado, isso daí não vai ter efeitos negativos, etc. e tal. Nós já passamos por esse negócio várias vezes. Né? Hoje em dia a campanha é: vamos deter o fascismo, privilegiando a Globo e as grandes empresas de comunicação, e vamos calar todo mundo na internet. É a campanha que nós estamos ouvindo já há muito tempo. Calar na internet, calar em tudo quanto é lugar, na realidade. Antes dessa campanha, nós tivemos a campanha pela derrubada do governo PT. E antes da campanha pela derrubada do governo PT, nós tivemos uma campanha contra a corrupção. Todas as campanhas boas. Quem pode ser contra o combate à corrupção? Você quer coisa melhor do que isso daí? O corrupto, na época falavam assim, o corrupto é um genocida. Ele, ao desviar o dinheiro público, ele mata não sei quantas pessoas. Eu escutava isso aí e falava, meu Deus do céu, olha o nível intelectual do debate político no Brasil. E todo mundo falava, era unânime, a esquerda também batia. O PSOL, né, o PSOL era o partido anticorrupção. Aí eles aprovaram uma coisa que parecia também uma medida inócua, que foi a lei da ficha limpa. Aí nós olhamos aquilo lá e falamos, não, nós estamos contra isso daí. Primeiro porque combate à corrupção sempre termina em nada, ou alguma patifaria contra a esquerda. Veja a derrubada do Getúlio Vargas. E segundo porque, se você estabelece uma lei que o cidadão não pode concorrer, ele pode ser eliminado do pleito,
isso só pode ser usado para manipular as eleições. Quem tem que discutir se o cidadão pode ser eleito ou não é o povo. Se o povo votar, votou, pronto. Né? É a soberania popular, não é a soberania dos juízes. Democracia seria a soberania popular, não seria a soberania do Sérgio Moro e do Alexandre de Moraes. O juiz não tem nada a dizer na eleição. Ah, mas o cidadão é um cafajeste. Bom, se o povo votou nele, é isso. Não dá para você escolher como o povo deve votar. Esse era o argumento da ditadura. Na ditadura, o pessoal falava o seguinte, que não podia ter eleição direta porque o povo não sabe votar. Vai votar em corrupto, vai votar em delinquentes, em cafajestes, em demagogos, etc. e tal. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, isso é conversa mole, porque você não pode votar no corrupto, mas você tem um regime corrupto, que não foi eleito por ninguém. Então nós falamos, isso é uma manipulação das eleições. Aí eles caçaram os corruptozinhos lá, porque eles sempre fazem isso, né? Eles pegam um pessoal que não tem a menor importância e caçam esse pessoal, para dizer que eles estão, né, levando adiante uma grande campanha anticorrupção. Aí veio a eleição de 2018, quem que foi caçado? O Lula, que era o favorito na eleição. Ou seja, a lei da ficha limpa servia para manipular as eleições contra o direito da esmagadora maioria do povo brasileiro de votar no Lula. Eles queriam votar. Foi uma das piores coisas que aconteceu na política nacional. E os corruptos que foram punidos pela lei da ficha limpa? Provavelmente todos eles continuam aí, continuam sendo corruptos como sempre. A corrupção deve ter aumentado nesse período, porque o combate à corrupção é uma farsa, como nós dissemos. Aí veio a campanha para derrubar o governo do PT. Aí começaram a aparecer os argumentos capciosos. Um dos primeiros foi o Belo Monte. Que o Belo Monte, não sei o quê, o direito dos índios, bababá, bababá, bibibi. Só que isso daí era uma coisa sem nenhuma realidade. O governo tinha negociado com os índios para colocar eles em outro lugar. Tem que construir uma hidrelétrica. O país precisa de energia elétrica. Embora a ministra dos índios, a Sônia Guajajara, fala que o Brasil não precisa de hidrelétrica. Ela fala que o Brasil não precisa de hidrelétrica e a colega dela, Marina Silva, fala que o Brasil não precisa de petróleo. Assim nós vamos terminar todo mundo de tanga aqui. Querem transformar o país num país de índio mesmo. Não sei se isso aqui que eu estou falando agora é crime. Porque, né? Parece uma coisa negativa para o índio. Depois veio o não vai ter Copa. Quantas vezes o pessoal, a esquerda, nessa época, não é que eles defendiam que o não vai ter Copa era bom. Você não podia pensar diferente. Se você pensasse diferente, a pessoa queria te linchar. Né? Quantas vezes eu não escutei? Não, mas você defende a Copa do Mundo? Falei, se o cidadão falava assim, mas e as obras que afetam a população? Se tem uma obra que afeta a população, vamos lá discutir essa obra. Não vai ter Copa, não tem nada a ver com o direito da população. É uma campanha contra o governo Lula para derrubar o governo, da direita. E o pessoal não queria escutar. E agora nós estamos aí nas fake news. Quer dizer, periodicamente no Brasil, a burguesia cria uma onda e os esquerdistas tontos, né, e uma parte da classe média bem pensante entra com tudo nessa onda aí. Essa que é a realidade. E essa onda aqui, vou dizer para vocês, a primeira derrubou o governo PT. Essa daqui vai ser até pior, porque pode calar definitivamente dezenas, até centenas de milhares de pessoas que todo dia discutem coisas na internet.
pode transformar a internet numa espécie de deserto da comunicação política. E aí nós vamos voltar, embora eu não acredite que isso daí seja possível de fazer sem grandes crises, a ter aí a Rede Globo, né, a Rede Bandeirantes, o Silvio Santos e tal, ditando o que é verdade no país. Eles vão dizer o que é verdade, porque eles vão falar sozinhos. Né? Por isso precisa ser duramente combatido. Agora, e se for aprovado, depois de aprovado, precisa continuar a ser combatido. Bom, por isso nós lançamos uma campanha. A lei está para ser votada na terça-feira. Né? Então, nós decidimos lançar uma campanha que tem 3 reivindicações. Primeiro, que o Orlando Silva retire o projeto. Se ele não retirar o projeto, que os deputados votem contra a lei. Se os deputados não votarem contra a lei, que o Lula não sancione o projeto. Vamos colocar aqui, nós fizemos uma petição virtual e nós vamos fazer um abaixo-assinado também físico. Está aí vocês estão vendo aí no vídeo, né? No change.org, pela rejeição da PL das fake news. Então, eu queria chamar todo mundo que está acompanhando esse debate a assinar. Se a pessoa não tiver nenhum motivo para assinar isso daqui, que assine pelo menos com o seguinte motivo: isso está sendo aprovado às costas da população. Tem um monte de gente protestando e não está tendo tempo de poder debater isso daí. Isso é antidemocrático, seja qual for a lei. O povo, né, a população tem o direito de debater as leis que vão ser aprovadas. Aprovar leis a toque de caixa é uma coisa de uma ditadura. Então tem que rejeitar isso daí. Tem que haver, no mínimo, teria que haver um grande debate, né, com a população para ver o que a população pensa disso, efetivamente. Queria chamar todo mundo não apenas a assinar, como a fazer campanha, divulgar na internet, né, fazer com que o abaixo-assinado corra, apareça aí em todos os lugares, porque isso daí vai ser uma coisa extremamente nociva para todo mundo que tem um espírito progressista no país. O link é... Qual que é o link exatamente? Alguém sabe? O link está na descrição do vídeo. Né? É www.change.org/p/ pela rejeição, papapá. A pessoa pode clicar aqui debaixo do vídeo e ir diretamente para o abaixo-assinado. Companheiros, façam campanha. Né? Vamos fazer o protesto. Na segunda-feira, no 1º de maio, o PCO vai estar passando um abaixo-assinado para todo mundo assinar. Vamos fazer a campanha possível. Né? O processo está sendo feito sem discussão, está sendo feito a toque de caixa para ninguém poder falar nada, uma coisa profundamente antidemocrática. Esse negócio da aprovação em regime de urgência é completamente antidemocrático. Regime de urgência deveria ser só para coisas que são urgentes. Isso aqui não é urgente. Isso aqui dá para o país debater durante anos. Ninguém vai morrer, ninguém vai ser prejudicado pela ausência de uma lei como essa. É um ataque contra a internet, né, contra o caráter democrático da internet. Há uma campanha enorme contra a internet e não vamos ter a menor dúvida.
O ataque contra a internet não tem nada a ver com fascismo, pedofilia, tráfico de drogas, assassinato em escola, nada. Não tem nada a ver com isso daí. E não vai nem mudar nada disso. O ataque é para que a opinião pública seja controlada por alguns monopólios. É isso daí e ponto final. Bom, como nós estamos num dia de más notícias,